E aí galera, podcast do esporte, podcast hoje de Copa Libertadores da América, de Copa Sul-Americana. Começa por esse jogo de Colo-Colo Internacional. O Inter tomou uma sapecada do Colo-Colo 2-0. Estranho assim, porque o Inter foi envolvido pelo Colo-Colo, óbvio, jogo fora de casa é sempre um jogo difícil, mas os times do Mano Menezes, e a gente tem visto isso no Campeonato Brasileiro, o time do Mano Menezes, esse Inter do Mano Menezes, ele é um time muito consistente, né? Defensivamente falando, pelo menos, né? E fez uma bela partida contra o Flamengo, né? Com 2 gols. Teve, né, lance polêmico contra o Flamengo, enfim. Mas foi um belo resultado do Internacional que aquela tônica, né? Você arruma a defesa e isso te permite uma bola ou outra, alçar um pouco para o ataque, buscar um contra-ataque. Então, o Inter do Mano Menezes, ele é um time consistente, né? Se a gente pensar meio campo para trás, ele é um time muito sólido. Tirando talvez aquela partida contra o Botafogo, que foi uma partida um pouco estranha, mas talvez tenha sido um prenúncio do que poderia acontecer, né? Com essa equipe do Internacional, uma falta, não sei, talvez de atenção, sentindo um pouco a sequência do calendário, talvez pode ser, né? O Inter não joga a Copa do Brasil, mas pode sentir também, né? O Internacional, equipe de Porto Alegre, né? A gente sabe que o Porto Alegre, apesar de estar numa situação, poxa, querendo ou não, o Rio Grande do Sul, em termos de escala aérea, né, tá numa posição muito mais privilegiada, por exemplo, que as equipes do Ceará, por exemplo, né? Mas pode sentir o cansaço também, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo, mas aquela partida com o Botafogo pode ter sido um prenúncio, né, do que poderia acontecer nesse jogo contra o Colo-Colo e o pesadelo meio que virou realidade, porque agora reverter esse placar, obviamente que é possível, ele é muito possível. Só que o Inter não é um time goleador, né? O Inter não é um time ofensivo. Essa era uma partida pro Internacional ir lá, perder no máximo de 1-1, de 1-0, que 1-1 é empate, né? Perder no máximo de um gol de diferença. Eu imaginei que seria um empate essa partida, né? Porque, falei e vou repetir, o Inter do Mano Menezes é um time que defensivamente ele é muito consistente. E esse placar ele é estranho, né? E permite ao Colo-Colo agora jogar com o regulamento embaixo do braço, né? Tem uma bela vantagem, construiu uma bela vantagem e, cara, assim, jogando com o resultado a seu favor, a gente sabe, óbvio, assim, que o futebol permite, né, essas viradas, mas entenda que, assim, o Colo-Colo não vai sair pro jogo, né? Se sair pro jogo vai ser de se estranhar. E se sair pro jogo e o Inter marcar um gol, aí acabou. Os caras vão abrir mão de jogar mesmo, vai ficar na defesa. E o Inter, a gente sabe, não é um time que, na hora de propor o jogo, não é um time que, poxa, a gente olha e fala, pô, o Inter é referência, né? Assim como, por exemplo, não é o Corinthians. É outra equipe que também é muito sólida defensivamente, vem conseguindo bons resultados, está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente olha pro Corinthians, tirando algumas partidas, e eu já vou falar de Corinthians, né? Aquela contra o Santos foi uma partida típica, agora fica claro também. Claro que o Corinthians com muitos desfalques, mas aquela foi uma partida típica, né? Então, assim, não são equipes de marcar muitos gols. É claro que numa noite iluminada pode acontecer. O que aconteceu com o Corinthians contra o Santos? Pode acontecer, mas assim, é um resultado muito desfavorável. Ele é muito complicado para o Inter jogar contra uma equipe fechada e o Inter ter que propor o jogo, criar jogadas para fazer o gol. Uma bola parada ou outra pode acontecer, é totalmente possível, né? Eu, obviamente, eu nunca neguei aqui, eu vou torcer pelos brasileiros e torço para que o Inter consiga entender o que aconteceu, né? E que consiga armar uma forma de jogar, propor uma forma de jogar que não comprometa o seu sistema defensivo, que permita o Inter sonhar, né? O Inter, neste momento, assim, é aquilo que a gente sempre fala, você tem que pensar passo a passo, né? Não tem que entrar com pressão. É óbvio que a pressão da torcida vai existir porque o torcedor, ele deseja isso, né? O torcedor deseja um título, ainda mais jogando no Beira-Rio. Agora tem que entrar com a cabeça de, poxa, estamos eliminados, vamos fazer um jogo para honrar a camisa, né? A cor do Colorado e fazer um gol, buscar um gol primeiro, continuamos eliminados. Buscar o segundo gol,
opa, agora dá para ir para as penalidades, e assim vai, né? É aquela típica partida que assim, não dá para você pensar, poxa, precisamos fazer 3 gols. Se você pensar nisso, a pressão vem, o desespero bate e se torna uma partida complicada. Então, vai ter que remar, né? O Mano Menezes é um cara muito experiente, ele, se tem alguém que entende como reverter esse tipo de resultado, é o Mano Menezes, né? E ele sabe disso, eu espero que ele consiga, na pré-eleição do jogo da volta, colocar isso na cabeça dos jogadores. Olha, vamos jogar para nossa torcida, mas nesse momento estamos eliminados. Mas nós vamos fazer o nosso jogo, né? Nós vamos competir. Acho que isso é importante, né? O torcedor, óbvio que se vier a eliminação, é doído? É. Até por ter sido eliminado de forma vexatória na Copa do Brasil. Agora, não dá para negar, assim, o torcedor é menos dolorido se o torcedor vê que o time competiu, que o time tentou, não foi um time apático dentro de campo. E se o Internacional competir, falei, vou repetir, assim, o futebol permite essas coisas, uma bola parada, uma bola rifada na área, cruzamento na área, o improvável pode acontecer. Agora a gente sabe que é realmente complicado, você vai enfrentar uma equipe que vai se fechar, né, que vai ficar com os 11 jogadores no seu campo de defesa. Isso é muito possível, muito possível, né? Isso é muito provável de acontecer. Ainda mais um mata-mata de Sul-Americana. Talvez exista uma chance de 1% do Colo-Colo ir para cima, tentar fazer um gol e sacramentar a classificação. Talvez haja, mas eu acho difícil. Acho difícil. Pelo ambiente que vai ser criado, o torcedor vai lá, vai lotar a casa, vai empurrar o torcedor. Isso sempre intimida, né? Isso intimida a equipe adversária. Fala, opa, tem que tomar cuidado, porque os caras vão entrar pilhado, o torcedor tá empurrando, né? Não dá para cometer um erro, um deslize. Então, uma partida difícil, um resultado para mim, obviamente é reversível, né? 2 gols o Inter já fez contra o Flamengo, foi óbvio que uma equipe fragilizada com o Flamengo na época, né? Fez 2 gols contra o Botafogo, que também estava com um jogador a menos, né? De forma injusta, enfim, a gente já debateu isso aqui, mas dá para fazer 2 gols, é uma equipe que consegue fazer isso. Então 2 gols é o resultado que precisa para levar para as penalidades. Mas tem que pensar passo a passo, né? Tem que entrar para honrar a camisa, fazer o seu jogo, competir. Estamos eliminados, faz um gol, continuamos eliminados. Vamos continuar competindo. 2 gols, opa, agora é penalidade. Agora o papo ficou sério. Agora dá para buscar alguma coisa. E assim vai. Tem que ir remando, né? Não é fácil, não vai ser fácil. Agora era uma partida para o Inter, por ser uma equipe, né, na sua composição muito sólida, muito estruturada, muito organizada defensivamente, foi de se estranhar tomar 2 gols, né? E ser envolvido pelo Colo-Colo como foi. Mas são coisas do futebol, né? Se aconteceu do Inter ser envolvido pelo Colo-Colo, pode acontecer do Inter conseguir buscar um resultado, pelo menos de 2 gols, e buscar uma classificação nas penalidades. Por que não? Isso não é improvável. Difícil é, mas, né, tem que competir. Eu acho que o importante é competir e à medida que você vai jogando, vai se ambientando, vai acreditando, você vai exercendo uma pressão. Quando você faz uma pressão, o adversário pode sentir a pressão ou pode se cansar, né, daquela pressão insistente e numa bola, num momento de distração, como aconteceu. A gente viu, por exemplo, o choque rei, né? Clássico entre o São Paulo e o Palmeiras. Se o Palmeiras foi atacando, foi pressionando, uma hora o time cansa mentalmente, né? No momento de apagão você pode conseguir o resultado. É isso que o Inter vai ter que fazer. A tarefa é difícil, não tem time que propõe a jogada, que arma jogo, que é ofensivo, não tem. Mas vai ter que remar devagar, né? Buscar se ambientar na partida, começar a se pilhar, sentir o calor do torcedor e buscar o resultado, que é difícil, mas que eu acho que é possível e a gente obviamente vai ficar na torcida, tá? Vamos para Libertadores, Atlético Paranaense e Libertad. O Atlético Paranaense dessa noite de quarta-feira, de terça-feira, perdão, o Atlético Paranaense foi a única equipe brasileira que realmente foi lá e fez o resultado, né? Jogando em casa, né? Fez valer o seu mando de campo, Arena da Baixada. A gente sempre fala aqui, né? É um caldeirão, gramado sintético. Foi 2-1. Eu acho que pro Libertad ter feito esse gol foi importante pro Libertad para acreditar, porque toma 2-0, aí viraria a mesma tônica que a gente está falando, porque eu acabei de falar do Colo-Colo, né? O Atlético vai lá, vai se retrancar. Agora não.
né? Óbvio que tem uma vantagem em gols e não dá para montar e conviver com essa vantagem. Vai ter que eventualmente buscar um contra-ataque, né? Vai ter que eventualmente buscar o gol da classificação, mas isso permite ao time ter um pouco mais de tranquilidade, né? De ir lá, opa, os caras vão vir para cima, a gente vai explorar os espaços. Isso pode acontecer, né? Isso é possível de acontecer, isso é muito provável que aconteça. E o time do Felipão, né? E a gente sabe que o Felipão gosta de jogar dessa maneira. E eu acho que o Atlético conseguiu um belo resultado e em virtude de, poxa, o Libertad vai ter que ir para cima, mesmo um jogo, mesmo sendo um jogo fora de casa, eu acho que é uma partida que o Atlético pode se classificar de forma tranquila. Agora, a gente falei e eu vou repetir, a gente viu essa temporada, óbvio que em contextos diferentes, mas a gente viu um Fluminense na pré-Libertadores abrir uma vantagem absurda, né, e ser eliminado. Foi contra o próprio Libertad, né, se eu não me engano. Agora já me falha a memória, acho que foi contra esse próprio Libertad. O Fluminense fez uma bela vantagem no jogo da ida no Maracanã, no Rio de Janeiro, e na volta acabou sendo eliminado. Por quê? Porque, poxa, jogou em cima do resultado, se propôs só a se defender e o time foi crescendo. Por isso que eu digo assim, o Internacional tem que acreditar que é possível. Óbvio, assim, não dá para entrar com essa pressão, né? Com essa pilha de, olha, precisamos fazer 3 gols. Não, vai jogando, faz um. Na hora que fizer um, aí é um caldeirão. É isso que o Atlético não pode permitir que aconteça no jogo da volta contra o Libertad. Tomar um gol, aí vira um caldeirão e a pressão vai ser gigante, né? A pressão obviamente vai iniciar gigantesca, mas isso vai permitir espaços e o Atlético Paranaense tem elenco para buscar um contra-ataque, buscar explorar esses espaços e aí sim, com um gol, né, conseguir fazer um gol antes do Libertad, que é possível que essa partida tenha gols para os dois lados, já dá uma tranquilidade e já praticamente sacramenta a classificação. Mas vai ser a pressão. Vai tomar pressão, mas é um time, falei, eu vou repetir, é muito copeiro, né? Felipão, se tem um cara que sabe jogar esse tipo de jogo é o Felipão, né? E ele vai preparar o time muito bem, por isso que eu acredito que o Atlético, com esse resultado, deve passar. Não é fácil, tá? Não é fácil. Libertadores é complicado, é sempre um ambiente diferente, é sempre uma pressão diferente, o frio na barriga do jogador é muito diferente, né? Agora tem que entrar com a cabeça no lugar, cabeça fria, como diz o Abel Ferreira do Palmeiras, cabeça fria, o coração quente, ligado na partida, né? E assim que o Libertad abrir um espaço, explora e seja matador e concretiza, né? E praticamente sacramenta a classificação, tá? Outra partida da rodada, Emelec e Atlético Mineiro. Partida que o Atlético teve chance, tá, de sair vencedor. Abriu o placar, gol do Ademir. O Hulk teve chance o Hulk teve uma penalidade, tá? O Hulk perdeu a penalidade. É impressionante, né? Eu tava ouvindo o Canelada após o jogo e eles falam, é o terceiro gol que o Hulk perde em Libertadores. O Hulk ainda não converteu penalidade no mata-mata da Libertadores, né? Perdeu um contra o Boca no ano passado, perdeu contra o Palmeiras, né, que custou a eliminação, e também não, assim, as pessoas falam assim, se o Hulk tivesse feito aquele gol, o Atlético teria passado. Será? Né? Será que o Abel Ferreira não ia propor? É óbvio que o próprio Abel Ferreira falou, o jogo contra o Galo, a sorte sorriu para o Palmeiras, né? Mas um gol no Allianz Parque, será que o Palmeiras não buscaria o resultado? Não conseguiria buscar? É muito difícil, sim, mas será que o Palmeiras não conseguiria buscar? Né? Assim, falar que se o Hulk tivesse feito, teria eliminado o Palmeiras. Não dá para saber isso, né? Não dá para cravar isso, porque às vezes entra confiante no resultado, né? Entra com uma peça ou outra reserva, até se ambientar, até entrar na partida, o Palmeiras poderia buscar. Poderia, né? Poderia. Aí é só o campo da especulação, por isso que eu digo. Poderia eliminar o Palmeiras? Sim, mas poderia também não, né? Poderia também não. Enfim, né? Perdeu contra o Boca, perdeu contra o Palmeiras e perdeu agora contra o Emelec, né? Impressionante. O Hulk, um cara decisivo, sentindo a pressão. E é uma coisa que, falei do Canelado, o Mauro César falou, né? Isso é uma coisa que o elenco, né? O grupo tem que entender o momento. Será que
se tiver mais uma oportunidade, será que é a hora do Hulk bater de novo? Será que ele tem confiança para isso? Será que tem algum cobrador, o segundo cobrador? Será que não é melhor deixar para esse cara? Porque é uma. Poxa, se o Atlético sai com uma vitória nessa partida por 2-1, o jogo da volta no Mineirão ia ser, a gente poderia cravar, o Atlético vai passar. Apesar de não ter feito apesar de não estar fazendo boas partidas e apesar de nesse jogo contra o próprio Emelec também não ter feito uma boa partida, né? O Atlético, em virtude do que aconteceu depois, né? Apesar do pênalti perdido pelo Hulk, o Atlético teve o Alan expulso, o Emelec ficou com um jogador a mais, fez uma pressão. O segundo, assim, não dá para negar, assim, o próprio Galo teve oportunidades, né? As duas equipes tiveram oportunidades, acho que o placar ficou de bom tamanho, mas pro torcedor fica um pouco dessa angústia, né? Poxa, um jogador a menos, penalidade, teve a chance de sair com um resultado positivo, agora ter que vir pro jogo da volta, obrigação de vencer para não passar por uma disputa de penalidades, né? Então, assim, sempre uma pressão a mais. Mas pelo que o Galo vem mostrando nas últimas partidas, né, de ser um time guerreiro, um time que o que o Atlético fez com Fortaleza é brincadeira, né? Brincadeira, não jogou bola para tudo aquilo, né? Para 3 gols. O Fortaleza pagou, né? Erros defensivos bizonhos. Eu falei aqui no podcast quando eu comentei o jogo, mas foi buscar. Se o time se entrega, tomamos 2, poderia ter tomado 3. Se o time se entrega, era derrota. O time do Galo é um time que não se entrega. Se falta organização tática, é um time que individualmente tem muita qualidade, sobra em qualidade, e é um time que já mostrou e vem mostrando mais de uma vez que mentalmente é uma equipe muito forte. É uma equipe que está disposta a brigar e se não vai pela tática, pela superioridade dentro de campo, vai pela garra, né? Então, óbvio que a disputa segue em aberto, tá? A disputa segue muito em aberto, porque eu falei, eu vou repetir. O Galo não vem fazendo boas atuações, né? O Atlético, quando chegou o Turco Mohamed, a gente fala, e não só aqui no podcast, a gente ouvindo vários programas esportivos, todo mundo, o Turco Mohamed foi ligeiro, né? Ele viu que tinha uma estrutura deixada pelo Cuca, o elenco praticamente o mesmo ele manteve. Só que isso não se sustenta, né? Uma hora o trabalho dele vai começando a fazer efeito, porque é o dia a dia. Ele não pode só, joga do jeito que você jogava. Não dá, né? Não dá. Ele pode ter tentado estudar, tentado fazer alguma coisa, mas ele agora fica cada vez mais evidente, né? Passou por um momento, né, que a gente falou, o Atlético fisicamente está mal, né? Os jogadores estão sentindo o calendário e tudo. Mas agora, não só isso, assim, é óbvio que a gente ainda vê uma questão física falando alto, mas taticamente já é um time que perdeu aquela identidade do Cuca, né? Então a gente começa a ver a identidade do Antônio Turco Mohamed, e é esse time. É um time que joga mais na defesa, né? No ataque é um pouco caótico, né? É um pouco intuitivo. Muito me pergunto se é o treinador certo para o Galo, mas eu acho que tem que manter. Já ganhou 2 títulos, né? Ganhou do Campeonato Mineiro e a Supercopa do Brasil. Ele já ganhou 2 títulos. É um cara que, imagino eu, tem o respeito do elenco, mas é um treinador que, pelo que a gente está vendo, taticamente ele não oferece aquilo que o Atlético Mineiro pode oferecer. O elenco pode oferecer. O Turco Mohamed não oferece isso. Então, assim, vai dar certo ou não? Não sei, se for eliminado da Libertadores, é muito provável que o Turco Mohamed caia, mas se vai faltar tática no jogo da volta, e eu acredito que vai ser uma repetição, porque a gente tem visto isso com uma certa frequência, né? Um Galo que ofensivamente ele é meio caótico, joga na defesa, né? Busca um contra-ataque, às vezes é meio perdido, às vezes é meio caótico, mas sobra em disposição, sobra em transpiração. Se o Galo oferecer isso dentro do Mineirão, eu acredito que sai classificado contra o Emelec, mas é um jogo perigoso, né? É sempre, estou falando aqui, o próprio Atlético Paranaense, saiu com a vitória e, é um jogo perigoso.
Mas a vantagem é que o Galo joga em casa, né? Agora o Galo joga em Minas Gerais, vai ter o apoio do seu torcedor, mas é um jogo traiçoeiro, né? Se sai atrás, aí vai ter que remar tudo de novo, assim como aconteceu contra o Fortaleza. Quer dizer, mentalmente, isso também vai desgastando. Isso tem uma exigência mental que uma hora vai minando. O time se cansa fisicamente e mentalmente também cansa. Pô, de novo, a gente vai ter que buscar. Óbvio que tem capacidade, já mostrou isso. Mas uma hora cansa, né? Um time não sobrevive só disso. Não dá para sobreviver só disso. Então tá devendo um pouco o Turco Mohamed para mim, porque agora a gente já começa a ver o trabalho dele. Tá devendo pelo elenco que tem o Atlético Mineiro, mas eu entendo que não é hora de mexer, né? Houve um certo momento, né, algumas semanas, em que o nome do Renato Gaúcho cresceu, né, na bolsa de apostas para treinar ser o treinador do Atlético Mineiro. Eu acho que ele continua no radar e essa campanha, esse jogo da volta da Libertadores vai ser o momento derradeiro para o Turco Mohamed, né? O Turco Mohamed está sempre vivendo na corda bamba. Toda partida é uma partida decisiva, né? Toda partida é uma partida. Ele venceu o Flamengo 2 vezes, ganhou sequência, apesar de não jogar bem, foi ganhando sequência. Aí a virada épica para cima do Fortaleza. Esse jogo contra o Emelec, pelo contexto, por ser fora de casa, apesar do Hulk perder o pênalti, teve jogador expulso, foi um bom resultado, né? Foi um bom resultado. Agora, ser eliminado da Libertadores, isso custa caro, né? E aí a conta vai cair pro colo dele. Então é mais uma partida que ele vai entrar na corda bamba, só que a equipe tem respondido bem, né? Você vê equipes que o treinador tá para cair, como aconteceu com o Corinthians no começo do ano, e o elenco pouco fez, né? Para manter o treinador. O elenco pouco fez. O elenco do. Gostamos do Silvinho, tem o nosso respeito. Todo mundo falava bem do Silvinho, né? Mas é engraçado que a equipe pouco fez para segurar o Silvinho no cargo, né? Taticamente, o time responde ao que o treinador faz. Tudo bem, mas aquela partida contra o Santos, poxa, um time muito apático no segundo tempo. Tomou uma virada e mesmo depois da virada, sequer esboçou qualquer tipo de intenção de, poxa, vamos buscar o resultado? Vamos buscar um empate para manter o nosso treinador? Pouco se viu, né? Por isso que a gente fala, o Atlético, pelo menos, os jogadores do Atlético têm que... Eu tenho muito respeito pelos jogadores, porque eles entendem que não estão jogando bem e sabem que todas essas últimas partidas têm sido decisivas para o Turco Mohamed. E os caras estão deixando que, poxa, tá faltando tática, tudo bem, é culpa do cara. A gente faz o que a gente treina, agora não vou deixar o cara cair, né? Não vou ser traíra, né? E os caras estão entregando. E o Turco Mohamed vai se mantendo no cargo. Agora que tá devendo, e essa foi mais uma partida em que ficou devendo, e o Hulk entra numa estatística negativa aí, né? Que é o que eu falei. 3 penalidades em Libertadores, e ele perdeu as 3, né? Curiosamente perdeu as 3. Um cara estranho, porque é um cara muito decisivo e fez uma bela partida o Hulk, tá? O Galo não jogou bem, mas o Hulk até perdeu o pênalti. E até depois de perder o pênalti, ele continuou jogando bem. O Hulk fez uma bela partida, mas é aquela mística do futebol, né? Que a galera, os mais antigos falam. Não deixem o melhor jogador em campo cobrar a penalidade. É a mesma coisa que assim, se o cara converter uma penalidade com a bola rolando, não deixe esse cara ficar entre os 5 na disputa de penalidades, né? Deixa o cara por último, porque é praticamente certo que o cara vai perder, né? Existem essas místicas do futebol. E infelizmente o Hulk mais uma vez entrou nessa mística e, cara, entrando numa estatística negativa aí, que eu acho que ele tem possibilidade de reverter, mas falei, se tem o Mauro César aqui, será que não é hora? Talvez no jogo da volta, se tiver mais uma oportunidade, porque à medida que você ataca, e o Galo atacou, e o próprio Emelec atacou também, por isso também teve a pena. As pessoas brincavam muito, né, no ano passado com o Atlético Mineiro. Pênalti pro Galo. Pênalti pro Galo, mas assim, só toma pênalti a equipe que é muito ofensiva, né? E o Galo era muito ofensivo. E por isso, muitas penalidades. Isso faz parte. À medida que você vai entrando na área,
A defesa vai tentar fazer alguma coisa. E muitas vezes vai cometer um erro, vai cometer uma falta. Por isso que eu não concordava muito com essas brincadeiras. Entendo que é uma brincadeira de torcedor, mas eu não concordo muito. Assim, o time que chega muito na área vai ter muitas penalidades. Isso é natural, isso é um processo natural. Então, se o Galo conseguir criar oportunidades, apesar de um pouco caótico, pode acontecer uma penalidade e aí vai ter essa decisão. Será que o Hulk bate de novo? Aí é um dilema, né? Que eles vão ter que... Ninguém vai peitar o Hulk nessa disputa de penalidades, nessa decisão, e aí vai caber o próprio Hulk, né? Com a experiência que ele tem de... Tô confiante para isso? Tem um batedor? Tem um segundo batedor? Essas são as perguntas que a gente se faz, né? Mas aí isso é coisa pro jogo da volta. Acho que para mim o Galo tem um certo favoritismo, apesar de não estar jogando bem. E essa partida taticamente não foi uma grande partida. O Hulk jogou bem, citei aqui, mas taticamente o Galo deve muito, né? A gente tem visto nos últimos, até nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos meses, mas pelo ambiente, por jogar ao lado do seu torcedor e por ter mais jogadores, né? Jogadores individualmente com mais qualidade, eu acho que o Galo passa pelo Emelec, mas é engraçado, né? O Palmeiras, ele conseguiu 2 resultados muito positivos contra o Emelec. Muito positivos não, né? O primeiro jogo na fase de grupos foi fora de casa, o Palmeiras foi 3-1, se eu não me engano, né? O jogo no Allianz Parque foi 1-0. E foi 1-0 assim, que o Palmeiras teve chance de fazer mais. Isso mostra o quanto o Palmeiras está à frente, né? Não individualmente, mas taticamente. O Palmeiras está muito na frente, né? Dos seus principais rivais, se é que a gente pode dizer assim, né? Em termos de investimento, de qualidade individual, o Palmeiras está muito à frente do Galo e também está muito à frente do Flamengo, né? Você vê, sobrou para cima do Emelec. Claro que a fase de mata-mata ela é diferente, mas o Palmeiras sobrou para cima do Emelec, né? Isso, a gente olhando essa partida, fica claro que o Palmeiras ainda está muito à frente do Galo. Repito, não individualmente, mas taticamente, como equipe, como elenco, né? Composição de elenco, disposição tática, plano de jogo. O Palmeiras neste momento, fisicamente, talento individual é outra história, né? Mas em todos os outros aspectos, o Palmeiras isso mostra que o Palmeiras está muito na frente, né? Por exemplo, do Atlético Mineiro. Vamos para o último jogo que aconteceu na noite. Corinthians e Boca Juniors, 0-0. Tá? Um jogo em que o Roger Guedes perdeu uma penalidade. Penalidade questionável, né? Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi, né? Tem gente que acha que teve pênalti a favor do Boca, tem gente que acha que o Boca foi, de certa forma, prejudicado. Enfim, eu não vou entrar nesses méritos. Eu acho que a partida muito apática do Corinthians, muito apática, e como eu estava falando aqui de Internacional, que eu falei que aquele jogo contra o Flamengo foi um jogo à parte, foi um jogo meio que atemporal. O jogo do Corinthians contra o Santos, a gente ficou muito na expectativa. 4-0, será que agora o Corinthians vai? Não vai, né? Não vai. Assim, o Corinthians ele é irregular nas suas boas atuações. E a gente tinha citado aqui, né? O Corinthians do Vitor Pereira, no caso, né? Fez um grande jogo contra o Botafogo. Fez um grande jogo contra esse próprio Boca. Claro que diferente, né? O Boca estava com muitos desfalques na época. E agora quem está com muitos desfalques é o Corinthians, né? Mas aquele jogo da fase de grupos na Neoquímica Arena, o Corinthians foi muito superior. Foi um grande jogo também. E aí repetiu, depois de muito tempo, um grande jogo contra o Santos. Primeiro jogo da Copa do Brasil. E a regularidade não se manteve, né? Mais uma vez um Corinthians inconstante. Assim, foi até de se estranhar o comportamento do Corinthians dentro de campo. Assim, a gente tem que destacar que o Corinthians está com desfalques, isso é óbvio, né? Isso é claro. E essa partida, ganhou ainda mais alguns desfalques, né? O Fagner e o William, né? O William teve uma lesão de ombro. Mas o Vampeta na transmissão, eu estava acompanhando a transmissão pela Transamérica, né? Na hora do jogo. E ele falou, cara, essa lesão de ombro eu já tive e é uma recuperação rápida. Talvez ele até consiga jogar o próximo jogo. Mas assim, o William que fez grandes atuações, nesses bons jogos do Corinthians que eu citei, o William fez grandes jogos. Fez 2 contra o Botafogo e contra o
o Santos. E dessa vez já não foi uma grande partida do William. Né? Então, assim, o Corinthians ele tá com desfalques importantes? Tá com muitos desfalques importantes. Sempre, pô, o Maicon, por exemplo, o Renato Augusto, os caras não estão podendo jogar. Agora perde mais 2 reforços de peso, possivelmente pro jogo da volta, né? Pro segundo jogo na Bombonera, que é o caso do Fagner e possivelmente o William. Né? Jogar fora de casa é complicado. Jogar na Bombonera é complicado, cara. Assim, o negócio vira um caldeirão. Né? Tudo que todo mundo fala sobre a Bombonera, e eu tive a oportunidade de visitar o estádio da Bombonera, ele é um estádio diferente, tá? Assim, parece que, assim, todo mundo fala e assim, parece que é algo que não faz muito sentido, sabe? Mas é diferente, assim, o estádio da Bombonera, ele é diferente, assim. Eu não sei se foi intencional ou não, tá? Mas a torcida visitante fica numa ala do estádio que é horrível. O vestiário do visitante fica bem embaixo ali da arquibancada da organizada. Fica bem embaixo, então os caras ficam pulando. E quando você tá no vestiário, parece que tá um terremoto, fica um barulhão. E nessa preleção, os atletas já sentem essa pressão, que os caras ficam pulando, ficam cantando, então treme tudo. Né? Tem um lado do estádio que ele é muito vertical, é bizarro falar isso, mas ele é muito vertical, cara. Assim, a galera fica muito perto do campo, então se você já ouve a torcida num campo, num estádio moderno, pegar as arenas novas, própria Neoquímica Arena, imagina nesse estádio da Bombonera, né? Esse lado da torcida que fica realmente muito próximo do campo, porque a arquibancada é estranha, assim, o banco é meio estreito, ela é bem vertical. Então, assim, você ouve o grito da torcida, assim, é ensurdecedor, né? Então, a pressão existe. O estádio da Bombonera, ele é diferente. E essa pressão do torcedor gritar, pô, isso pesa demais. A gente sabe, pô, a gente fala do próprio Corinthians. O Corinthians na Neoquímica Arena é uma equipe diferente, costuma ser diferente. Esse jogo não foi. Foi um Corinthians muito apático. Parece que o Corinthians estava jogando fora de casa até. Mas o Corinthians, em geral, na Neoquímica Arena, costuma entregar mais porque joga ao lado do seu torcedor, é uma torcida que não para de cantar, o time vai entrando nesse ambiente, vai se ambientando, vai crescendo e consegue sair com um bom resultado. Teve a oportunidade de sair com um bom resultado, eu falei, teve o pênalti do Roger Guedes, mas o Boca, para mim, teve as chances mais claras. O Boca teve as chances mais claras e não fosse o Cássio, o torcedor corintiano tem que rezar para todos os santos, porque o Corinthians está numa fase, está numa draga, né, de lesão. É impressionante, assim. O Abel Ferreira falou em coletiva, né? Poxa, o Flamengo tá com problema, o Galo, o Corinthians. Pô, eu rezo para que isso não aconteça com o Palmeiras. Que teve também desfalques importantes recentemente, mas não na escala que, por exemplo, teve o Flamengo e não na escala que o Corinthians está acontecendo com o Corinthians agora. O torcedor corintiano tem que rezar para todos os santos para que o Cássio não se machuque. Porque é impressionante, assim, não digo os bons resultados, mas assim, o Corinthians não perdeu, o Corinthians empatar, tem passado muito pelo Cássio. Nos últimos meses, tá? Nos últimos meses, tem passado pelo Cássio. E nessa partida não foi diferente. Tá? Não foi diferente. Não fosse o Cássio, o Boca poderia ter saído vencedor nesse jogo. Porque parecia que o Boca estava jogando em casa. Parecia que era o Boca que era o mandante, estava jogando na Bombonera. O Corinthians muito apático, um jogo muito estranho. A estratégia, não sei se foi essa a proposta do Vitor Pereira, não sei se foi por falta de elenco, obviamente que foi também, mas eu falei e repito, o Corinthians na Neoquímica Arena costuma ser um time que pode estar jogando mal, mas vai crescendo ao longo do segundo tempo, porque vai sentindo o torcedor empurrar, né? Por isso que se fala, o torcedor corintiano na Neoquímica Arena é o 12º jogador. Isso pesa demais, né? Isso não só pressiona o adversário, mas pressiona a equipe da casa a atacar e buscar mais. E não foi isso que a gente viu, né? Eu acho que assim, por ter muitos jogadores jovens, esses jogadores sentiram a pressão de jogar uma oitavas de final da Libertadores. Tá? E se eles sentiram... Isso aqui é só a minha imaginação, assim, é o campo hipotético. Eu não sei se isso é verdade, tá? Não sei se estavam cansados, não sei se a sequência de jogos está castigando. Isso obviamente deve ter influenciado, mas eu acho que o que mais foi sentido
foi disputar umas oitavas de final da Libertadores. E se eles sentiram a pressão jogando na Neoquímica Arena, na Bombonera esse time vai sucumbir, cara. Na Bombonera esse time vai sucumbir. Se sentir, pô, de novo assim, é só a minha hipótese. Eu acho que o time sentiu a pressão de jogar uma Libertadores, não de jogar contra o Boca, mas de jogar uma oitava de final. Se fosse qualquer outro adversário, ia acontecer a mesma coisa, de jogar umas oitavas de final da Libertadores. E aí, pô, se de fato foi isso, na Bombonera os caras vão acabar. E assim, e o ambiente vai ser, pô, vai ser um ambiente de guerra, tá? De guerra, sim, não digo que vai ter quebra-pau nem nada. Agora, um ambiente de intimidação dos jogadores do Corinthians que vai ser absurdo, porque o ônibus do Boca foi apedrejado. Eles postaram foto ali, pô, vidro arrebentado, né? Disseram que jogaram um pedregulho, né? Um pedregulho de respeito na janela do ônibus, estourou a janela. Você pode ter certeza que em Buenos Aires o negócio não vai ficar barato. Eu não digo que vão apedrejar o ônibus, mas o torcedor vai balançar o busão. O torcedor vai balançar o ônibus. Vai colar aquela massa, aquela galera vai cercar o ônibus. E eu não digo que vai jogar pedra porque isso não dá pra... Eu imagino que os caras tenham um mínimo de consciência, né? Porque o time tomou... Pô, o Boca poderia jogar sem torcida essa fase da Libertadores, por causa dos atos racistas, né? E mais uma vez aconteceu um episódio racista e vai tomar mais uma multa aí, tá? Tem mais uma multinha na conta aí do Boca Juniors. Tomou uma multa leve no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena e pelo episódio que aconteceu na Bombonera tomou uma multa maior. Deve tomar mais uma multa leve. Então eu imagino que o torcedor não vai jogar pedra no ônibus do Corinthians. Mas eles vão cercar e eles vão balançar o ônibus, vão dar tapa no ônibus, vai fazer aquela barulheira, o ônibus vai tremer, os caras vão ficar com medo lá dentro. Então vai ter, esse é o clima de guerra que eu tô falando, não é quebrar pau nem nada disso. Esse é o ambiente de intimidação que vai acontecer. Então se os caras sentiram, e de novo assim, é só a minha imaginação, tá? Se os caras sentiram a pressão nesse jogo, um jogo em Buenos Aires o negócio vai pegar. O Corinthians vai sucumbir diante do Boca. E aí vai passar pelas mãos de um cara experiente, campeão de Libertadores e campeão mundial, que é o Cássio. Talvez se o Cássio estiver numa grande noite, ele segura o Boca Juniors e pode decidir a classificação nas penalidades. Eu digo pode, tá? Pode. Agora o Corinthians vai ter que apresentar muito mais na Bombonera. Já não foi um Corinthians sólido defensivamente. Por isso que eu digo, por isso que eu acho, a minha suspeita é que o time sentiu a pressão. Porque defensivamente não foi um time consistente. Foi um time inconstante. Porque o Corinthians desses últimos jogos, dessas últimas sequências, apesar dos constantes depoimentos do Vitor Pereira, reclamação do Vitor Pereira de calendário insano, de ter que rodar o elenco, de fazer a gestão física do elenco, o Corinthians defensivamente ele é consistente. E nesse jogo não foi. Foi um pouco inconstante, cometeu alguns erros. Né? E eu falei, não fosse o Cássio, o Boca poderia ter saído vencedor. Porque o Roger Guedes perdeu a penalidade. Né? E o Roger Guedes saiu, foi substituído, né? Aplausos de um lado, vaias de outro. Isso aí faz parte, né? Faz parte. Agora, eu acho que vaiar o Roger Guedes neste momento, pode vaiar depois. Mas neste momento, na Libertadores, não é hora. Assim, é uma atitude meio irracional. Assim como vaiar o Gabigol. Eu acho que é pela fase que o Flamengo está vivendo. E pelo Corinthians tem que fazer mais um jogo na volta contra o Boca. Vaiar o Roger Guedes agora é uma atitude meio irracional. Você age na hora da paixão, mas na hora no calor do momento, mas é hora de dar confiança para esse atleta. Esse atleta precisa se sentir acolhido pela torcida. Ah, não gosto dele, não podia ter perdido o pênalti, os caramba, tem tudo isso. Mas esse cara precisa caraca, perdi, os caras estão me apoiando, sabe? Eu vou pro jogo da volta, eu vou arrebentar. Agora não, já ouviu, já fica de cabeça quente. Também os caras não querem, também não estão muito afim mais, sabe? Às vezes liga o modo, com todo respeito da palavra, como diz o Casimiro, liga o modo caralho, né? Caralho, tá se perdendo a palavra, mas às vezes liga o modo caralho e fala,
também não vou me matar por essa torcida que também não tá nem aí comigo, eu também não tô nem aí com eles, né? Pode ser, assim, o cara no momento de raiva, né, de nervosismo, ele entra e pensa desse jeito, é condenável, né? Eu acho que ele merece, o Corinthians paga o salário dele, eu acho que, assim, é condenável, mas, poxa, é um ser humano e na hora da raiva faz coisas que, né, não deveria fazer, deveria manter o profissionalismo e a ética com o seu empregador, que é o Corinthians. Mas a gente sabe que isso acontece, né? Em qualquer lugar. Não é só jogador de futebol. No emprego também, pô, você provavelmente deve conhecer alguém que, se tomar uma dura, o cara vai ligar o modo foda-se e não vai fazer nada o dia inteiro. Fala, não vou fazer nada, pô. O cara vai me dar uma dura aqui na frente de todo mundo, o problema é dele também, né? Então, assim, tem dessas coisas, né? Fala assim, é ser humano, pô. Todo mundo é de carne e osso, todo mundo sente o nervoso. Pessoas sentem a pressão de formas diferentes, né? Algumas podem dar de ombro, falar, o problema não é meu. Outras podem crescer com isso e outras podem ficar ainda com mais nervosismo e perder qualidade com isso. Que eu imagino que foi o que aconteceu de uma forma geral com o time do Corinthians nessa partida. Então, jogo difícil, cara, assim. O jogo da volta é realmente muito complicado e eu acho que o Cássio pode ser o cara decisivo desse jogo da volta, nesse jogo da volta na Bomboneira. Porque, assim, minha suspeita, se isso de fato... E aqui, de novo, assim, eu vou ressaltar isso porque a gente não sabe, né? É bom a gente frisar isso. Eu imagino que o time sentiu a pressão de jogar umas oitavas de final da Libertadores. Eu imagino. Não sei se é ou se não é. Eu suspeito que sim, porque o time do Corinthians defensivamente é um time regular, ofensivamente não, mas defensivamente é um time muito regular. Isso a gente tem visto já desde a fase de grupos da Libertadores, né? Exceção feita uma partida ou outra, né? Aquele clássico aquele derby contra o Palmeiras, aí tomou, acho que foi a última vez que o Corinthians tomou tantos gols. Depois de lá para cá, é um time muito sólido, é um time muito consistente. E nessa partida, apesar de não ter tomado gols, deixou muito espaço. O Boca teve boas oportunidades. Foi o time mais perigoso da partida. E se sentiu a pressão de fato na Bomboneira, aí realmente, se não conseguir mudar a mentalidade, vai sucumbir, cara. E aí vai depender do cara, que o Cássio não vai sucumbir. O Cássio é um que cresce em jogo importante. E ele já vem mostrando isso. Passou por uma fase ruim, cometeu algumas gafes, tem tudo isso. Mas nesses últimos meses, o Cássio ele tem crescido em momentos importantes, em momentos de muita pressão. E nessa partida ele cresceu de novo, um momento de muita pressão. E no jogo na Bomboneira, em Buenos Aires, ele vai crescer de novo. Agora sim, não dá só pra ele, né? Não dá só pra ele. Se o time não ajudar, não tem, né? Não tem goleiro que segure, mas ele pode ser um cara muito decisivo. E aí nas penalidades, cara, a gente sabe como é que é loteria, né? E mesmo um time que tá sentindo nervosismo e pressão, pô, abre-se uma porta e aí pode haver um clique, né? E esse time conseguiu o resultado, a classificação para cima do Boca Juniors em plena Bomboneira. Difícil o resultado, eu acho muito difícil, pelo que a gente viu do Corinthians, pelos desfalques, né? Tá aumentando a lista de desfalques do Corinthians e desfalques de jogadores importantes, pô. Então tá ficando complicado. Agora sim, pensando, e aí, não vou nem falar sobre isso, né? Não é hora de falar sobre isso, mas pensando pro resto da temporada, eu ia falar, Yuri Alberto pode vir e tal, mas poxa, ainda não tá, né? Ainda não tá. E assim, é uma coisa que tá falando aqui do Canelada, né? O Mauro César falou, cara, será que o Corinthians precisava mesmo do Yuri Alberto? É importante, porque o Jô saiu, mas será que não era melhor uma reposição na zaga? Será que não era melhor uma reposição na lateral direita? Será que não era melhor uma reposição no meio-campo? Porque Renato Augusto fora, Paulinho fora, Maicon fora. Será que não era melhor uma reposição no meio-campo? O ataque é importante, sim, porque saiu um centroavante de referência. E o Yuri Alberto ele é um centroavante com presença diária, sabe jogar, sabe
pô, sabe jogar com o corpo e é um cara de muita velocidade. Pro estilo de jogo que o Corinthians apresenta hoje, de ser um time reativo, o Yuri Alberto pode, pô, ele pode fazer um monte de gol com a camisa do Corinthians. Agora, se não tiver um cara para jogar a bola para ele, ele sozinho não vai resolver. É a mesma coisa assim. O Cássio está sendo decisivo, sim, mas ele não vai segurar todas. Se o time não ajudar, não vai dar. E tá perdendo cada vez mais jogadores importantes, né, nesse sistema defensivo. Então, assim, é preocupante. O jogo da volta é preocupante. Possível, eu acho que é. Eu acho que o placar segue em aberto, a classificação segue em aberto. Mas é importante, eu abri, quando eu comecei falando dessa partida, eu abri falando sobre isso. O Boca na fase de grupos tinha desfalques importantes, jogadores que estavam não podiam jogar pela confusão que aconteceu no ano passado, né, quando foi eliminado pelo Galo. E esses jogadores voltam e o Corinthians perde jogadores. Então são duas equipes que vivem em contrastes, né? Na fase de grupos também o treinador do Boca estava pressionado, né? Tava quase para cair, pô, você vê como é maluco, né? O treinador do Boca tava para cair, ele foi lá, ganhou a Copa da Liga Argentina, né? Voltam os reforços na Libertadores, no caso, voltam jogadores que não podiam atuar e na contramão o Corinthians começa a perder jogadores importantes por lesão. E aí muito se critica, né? O Vitor Pereira não repete escalação. O Vitor Pereira, como é que pode? O Renato Augusto não consegue jogar 2 partidas seguidas. A gente está vendo agora, né? O departamento de fisiologia muito provavelmente estava apontando risco de lesão e o Vitor Pereira foi fazendo a gestão do seu elenco. Agora, qual que é o problema, né? É problema na fisiologia? É problema no departamento médico? Né? Na fisioterapia? É problema na equipe de preparadores físicos? Aí é uma coisa que o clube internamente tem que entender. Mas assim, é de se espantar, porque assim, os jogadores, mesmo os que repetem partidas consecutivas, eles não conseguem manter um nível de atuação. É impressionante, né? Então isso é algo que chama atenção. Agora, segue em aberto, sim. Vai ter que fazer um jogo muito, mas muito conservador o Corinthians na Bomboneira. E, cara, vai ter que crescer com isso. Assim, jogadores que querem se firmar no futebol profissional, eles vão ter que assumir o protagonismo. Fala, cara, é um jogo difícil, faz parte, os caras vão pressionar, mas aqui, a casa é deles, a obrigação é deles, a pressão não é minha. A gente é visitante, a pressão é deles, para ganhar, para fazer o gol, para classificar. A nossa é fazer a nossa parte, jogar como visitante, respeitar os caras, defender. Um contra-ataque pode acontecer alguma coisa, uma cobrança de falta pode acontecer alguma coisa. O Roger Guedes cobrando falta pode fazer um gol, pode se classificar nas penalidades. Então, assim, se souber jogar a pressão pro outro lado, isso pode fazer muita diferença. Eu acho difícil pelo que a gente viu nessa partida, mas aí entra o papel do Cássio como líder de elenco, cara super experiente, falei, campeão de Libertadores, campeão de Mundial. O Vitor Pereira, que é um cara rodado, super campeão, de tentar trazer os jogadores, né, pro lado da calmaria e não da tempestade, né? Trazer esses jogadores, calma, assim, normal, pressão normal, ansiedade normal, isso faz parte, todo mundo vai sentir, mas na hora que entrar em campo, aí, óbvio que a gente tem a nossa responsabilidade, mas a responsabilidade deles é maior, eles estão jogando em casa. Se a gente segurar os 15 primeiros minutos, que é o que o Boca deve fazer, uma pressão absurda nos 15 primeiros minutos, se segurar essa pressão inicial, depois é fechar os espaços e explorar um contra-ataque, porque eles vão continuar vindo para cima, né? E vão deixar espaço. Isso é natural que aconteça. Isso vai acontecer. Mas aí precisa estar todo mundo com a cabeça fria, precisa estar todo mundo com os nervos sob controle. O que imagino eu, e pelo que eu vi, não aconteceu nessa partida, né? Jogando ao lado do seu torcedor, que é mais curioso, né? Então, assim, segue em aberto, mas eu vejo agora o Boca com um favoritismo muito maior, porque conseguiu empate na Neoquímica Arena. Esse é um bom resultado. Sabendo que o Corinthians lá é um mandante indigesto, né? Ele cresce muito ao lado do seu torcedor.
É complicado, assim. O jogo da volta, o Boca agora, para mim, ele é muito favorito. De novo, por tudo que a gente viu, desfalques, jogadores que possivelmente sentiram a pressão. Na Bombonera essa pressão deve aumentar ainda mais, né? Então, assim, é difícil. Assim, tá em aberto? É possível? É possível. O futebol, falei, eu vou repetir, o futebol permite essas coisas. E o Corinthians não tem uma desvantagem em gols. Então é totalmente possível. Agora vai ter que pôr os nervos sob controle, né? Os miúdos, como diz o Vitor Pereira, que ele falou, pô, se não fossem os miúdos, a gente estaria brigando contra o rebaixamento. O problema é que para jogos grandes, os miúdos sentem a pressão, né? Não pode, não tem outra alternativa. Ele tem que ir para os miúdos mesmo, porque não tem peça de elenco. Agora cabe o trabalho de coach dele, né? A experiência do Cássio de, pô, colocar todo mundo, colocar o nervo da galera, né, num nível aceitável, falar, vamos entrar, não dá para cometer erro, concentração e bora para frente. É um privilégio jogar na Bombonera. É um privilégio jogar na Bombonera. Então vamos fazer o jogo da vida. É uma final. Pro Corinthians é uma final. Pro Boca, se pro Boca já vai ser uma final, imagina pro Corinthians. É o jogo da vida. É a final da Copa do Mundo. E se encarar como uma final de campeonato, eu imagino que o Corinthians possa sair vencedor, né? Jogando de forma conservadora, reativa, jogando a pressão pro outro lado, eu acho que isso pode acontecer. Vai ser importante, né? O Corinthians parar o jogo, né? Arranjar uma confusãozinha ali, aqui e ali, para tentar esfriar a parte. Para tentar, se ver que os caras estão crescendo muito, opa, arranja uma confusão para os caras meio que se perder mentalmente, né? Às vezes não, às vezes o time sai pela culatra, né? A gente sabe que na Libertadores tem time que cresce com isso, né? Então vai ter que saber dosar. Mas pode. E português a gente sabe, né? O Abel Ferreira não gosta disso, o próprio Vitor Pereira não gosta disso. Mas o Vitor Pereira a gente imaginou que ele montaria um time ofensivo. É óbvio que ele montou um time defensivo porque ele não tem alternativa. Então, diante desse cenário, cara, não tem outra alternativa. Entrem e façam uma fumaça, né? Vamos tirar, fazer os caras. Não deixar os caras, ó, respirar e voltar pro jogo. Não, vai arranjando um probleminha aqui, um probleminha ali. Os caras sempre vão ficar com a cabeça quente. E com a cabeça quente costumam cometer erros. Mas é um jogo de alto risco, né? Porque tem atletas que se alimentam disso. Aí nesse elenco do Boca tem um cara que eu acho que cresce com esse tipo de ambiente, que é o Benedetto. Ele é um cara que cresce com esse tipo de jogo, com esse tipo de confusão, com esse tipo de pressão. Ele é um cara que cresce com isso. Então pode ser perigoso, tem que saber dosar, tem que saber qual jogador que você vai provocar, né? E isso pode ser importante para parar a partida, para esfriar o jogo, né? Vai ter que contar com outras peças, porque jogador mesmo, muitos desfalques importantíssimos, né? E isso vai pesar, cara. Isso vai pesar, vai ter que saber sofrer, né? Vai ter que saber sofrer muito, né? Como a gente diz, como os jogadores dizem na gíria do futebol. Então é isso, gente. Finalizar por hoje, né? Esses foram os jogos da terça-feira, quarta-feira, mais brasileiros em campo, tá? O atual campeão da Libertadores, o Palmeiras vai entrar em campo contra o Cerro Porteño. A gente vai ter o Flamengo enfrentando o Tolima, tá? Pela Sul-Americana, o Goiás entra em campo, o Santos também entra em campo, e a gente vai acompanhar a vida dos brasileiros nessa noite de quarta-feira, e amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais sobre essas partidas, torcendo para que seja uma boa noite para os brasileiros, porque dessa vez foi boa só para o Atlético Paranaense. Na terça-feira foi bom só para o Atlético Paranaense. É isso, gente. Por hoje eu me despeço. Valeu demais. Forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.